é um tema bastante interessante e importante para nós, foi estudado por alguns autores, e este é um trabalho bastante importante, que fala que na pandemia houve uma adoção tão rápida da comunicação em linha, né, como se fala em espanhol, que trouxe um estresse enorme para a comunidade acadêmica, porque ela teve que se adaptar muito rapidamente a tudo que estava acontecendo, e então passar a fazer as suas avaliações em formulários, muitas vezes, de opções múltiplas, opção múltiple. E houve uma preocupação muito grande da integridade do pensamento acadêmico, porque esse aluno agora podia fazer uma cópia e podia copiar simplesmente da internet, ou de um livro, ou de um colega, de um amigo, e o professor não tinha mais controle sobre tudo isso que estava acontecendo. Há um custo muito alto de sistemas para que se faça avaliações. Os sistemas são muito bons hoje, eles são muito interessantes porque eles trazem para nós um feedback importante sobre o que está acontecendo com aquele aluno. Então, eu estava assistindo as apresentações anteriores, muito boas, muito bem desenhadas, e falando justamente sobre a questão da saúde mental, da preocupação com esse aluno, como é que ele se porta nesse processo de agora, durante uma pandemia, ele passar a ser avaliado via formulário eletrônico com questões de múltipla opção. E aí o Gwen, que é um professor muito importante, ele descreve que nós precisamos tomar medidas efetivas que diminuam o custo, minimizem a interrupção dos nossos cursos, das estruturas dos cursos estabelecidas, e que sejam suscetíveis aos diversos cursos que estão em andamento. Não pode atender somente a um, mas tem que ser um meio de avaliação que atenda a todo mundo, toda a comunidade acadêmica, né? E a gente vai ver que na internet, nesse quadrinho que eu coloquei aqui, ninguém sabe quem está por trás do computador, que foi uma das fotos também de um dos professores anteriores, brilhante apresentação também, foi justamente mostrando isso. Se ninguém sabe, como é que eu garanto que foi aquele aluno que fez a resposta àquela avaliação? Como é que eu sei se foi ele e se ele estava bem para fazer aquela resposta, né? E eu tenho 2 experiências para contar para vocês. Bom, nós temos no meio acadêmico universos diferentes, o universo do professor, o universo do estudante e o universo da instituição. E cada um vê o processo avaliativo de uma maneira diferente. Isso para nós é bastante importante, porque a avaliação é um ponto-chave dentro do contexto do processo de ensino, ensinança, aprendizagem. E aí nós precisamos entender como eles se relacionam nos seus pensamentos, para que eu construa com vocês como é que a gente vai pensar essa avaliação neste momento. Então, para o meu estudante, ele não considera a busca de resposta na internet como uma trampa, ou um plágio, ou uma cópia, porque ele só simplesmente baixou aquilo que estava posto ali por uma pessoa que estava ali na publicação. Ele não vê aquilo como um problema ético. O professor vê como um problema ético. A instituição vê como um problema muito sério. Então, nós precisamos fazer um equilíbrio destes 3 universos. E os 3 universos têm pensado muito sobre a questão ética na avaliação, mas têm deixado de pensar sobre a formação ética do indivíduo que está ali presente e contribuindo com o conhecimento dele próprio durante o seu processo de avaliação. Então, é aí que a gente vai construir um entendimento. O que nós devemos fazer? Então, os temas, os artigos, vão trabalhar essa questão da avaliação e de como ser ético na avaliação. Então, eles falam sobre sistemas que possam ser menos onerosos para fazer controle de plágio. Hoje nós temos sistemas
online, em linha, para que você possa jogar o seu texto ali, do seu aluno, e verificar se ele copiou da internet textos semelhantes. Eu tenho que estabelecer uma estratégia que seja eficaz, menos custosa, onerosa, que desabilite ou desencoraje esse estudante a fazer a cópia. E aí o Gwen tem uma estratégia. Eu tenho que fomentar, eu tenho que estimular uma aprendizagem ativa do meu aluno e aumentar o tempo desses estudantes em atividade, porque é na atividade que ele efetivamente estabelece conhecimento construído, ativo. E então, quando ele tem que reproduzir esse conhecimento, ele estando seguro de conhecer, ele não se importa com o meio com que você está fazendo a avaliação. Ele quer mostrar que ele sabe. E então já é alguma coisa bastante importante e interessante para nós. Nós podemos utilizar sistemas ou plataformas que façam esse feedback, essa retroalimentação para o próprio estudante ou aluno. Mostre para ele que ele está evoluindo e o quanto ele está evoluindo. E na avaliação possa mostrar a ele se ele está indo bem ou não. Existem hoje sistemas que mostram, inclusive, se o aluno não foi bem em 2 questões ou 3 questões, você configura, você pode dar para ele uma questão mais simples para não desencorajá-lo no momento da avaliação. E então o sistema faz um gerenciamento destas perguntas que são entregues ao meu aluno. Agora, se ele foi bem nas 2, 3 primeiras perguntas, então por que não oferecer para ele uma pergunta de uma solução mais difícil? Porque também este aluno precisa ser estimulado. Se ele está bem preparado, ele vai ser estimulado por uma questão mais difícil. Então, nesse sentido, isso é o que a literatura fala bastante, é muito importante contar com sistemas e dominar esse universo para que o nosso aluno possa ter a boa experiência de uma avaliação. Mas eu vou colocar um ponto a mais, que é justamente o que eu comecei elaborando. Eu preciso ensinar sobre o caráter ético. E eu preciso ensinar a este aluno sobre o caráter ético na aprendizagem dele e na contribuição que ele traz quando ele é avaliado. E é este caráter ético que eu quero privilegiar muito mais do que propriamente me preocupar com a avaliação do que é ético ou não. E tem uma avaliação na literatura muito interessante que fala sobre sermos mais bem-humorados nas nossas questões, nas avaliações, porque isso reduz também o estresse do meu aluno. E eu me lembrei das apresentações anteriores à minha, que falam sobre a saúde mental. Como eu lido com essa saúde mental no momento de uma avaliação. Quando você coloca alguma questão que traga um pouco de humor, que pode ser perguntando sobre a dor de dente do seu professor, a dor de dente do colega daquela turma, você reduz esse estresse que também é interessante. Quando a gente lida com questões de opção múltipla, a gente lida com um problema bastante sério em construir questões que sejam fidedignas e sejam difíceis de que o aluno possa fazer cópias. Mas essas questões precisam ser elaboradas com cuidado. Por quê? As minhas respostas precisam ter um mínimo de distribuição ou discriminação quando elas atendem à comunidade dos meus estudantes. Eu vou mostrar isso mais para frente um pouquinho. E elas têm que ter o mínimo possível de distratores que levem o aluno para fora do pensamento do contexto temático daquela questão. Elas têm que ser questões que contribuam para promover o pensamento crítico daquele aluno. Então, essa questão precisa ter um contexto bem explicado que faça com que o aluno submerja, mergulhe naquele entendimento do que é a temática e então isso estimule a que ele traga de volta para o professor na resposta aquilo que ele estudou e que ele sabe, né? Então eu preciso dar a ele elementos cognitivos que façam com que ele elabore o pensamento.
Quando eu faço isso, eu trago o meu estudante para dentro da minha temática e eu não faço com que ele vá acionar uma resposta ou outra por puro chute, por uma escolha aleatória, né? Isso é muito importante para nós. Os distratores são aqueles elementos que fazem com que o aluno fuja do entendimento temático do que eu estou oferecendo para ele. E o que é uma boa discriminação? Você vai ver aqui que nessa questão a resposta correta seria a resposta C, que está em verde no meu gráfico. Você vê que ela é... Opa! Você percebe que ela é uma resposta que está bastante diferenciada quanto às outras respostas do meu gráfico, né? Eu tenho respostas que ficam muito aquém e aquela verde que é a certa, que no grupo de alunos que melhor se desenvolveu, ela aparece. Então, é uma pergunta de muito boa discriminação das suas respostas. E esta é uma pergunta muito boa de se manter num banco de perguntas apropriado. Como é que a gente faz essa análise? Estatisticamente. Olha, essa é uma pergunta de má discriminação. A resposta certa é a resposta B. E onde está a resposta B? Ela não está distinta das demais, como estava na questão anterior. E então nós precisamos, na verdade, analisar tudo isso para fazer as escolhas apropriadas que o Gwen também promove. O Gwen também traz dois aspectos importantes quando na construção de uma pergunta que promova o pensamento crítico. Ele fala que eu preciso, concordando com a minha fala, proporcionar a informação de conteúdo dentro daquela pergunta, e isso ajuda o estudante a desenvolver essa compreensão cognitiva. Diferencia os alunos de baixo rendimento daqueles de mais alto rendimento. Uma outra solução que ele traz é utilizar-se de experiências ou de exemplos dentro da minha questão que tornem a busca de respostas impossível ou descarte a possibilidade desse aluno ir para a internet buscar respostas. E o que ele sugere? Que a gente coloque exemplos do próprio professor ou de colegas da turma. Olha, o João, quando ele fez essa análise dentro da sua clínica odontopediátrica, ele percebeu que os seus pacientes... Então, se ele for buscar pelo João, e o João com sobrenome, inclusive, é mais difícil, ele não vai encontrar essa resposta. Mas eu vejo que aqui tem um problema sério. Se o meu estudante for um pouquinho mais esperto, e na verdade os nossos estudantes são, ele vai procurar pelo assunto e não pelo nome da pessoa, porque ele sabe que ele não vai encontrar essa resposta na internet. Então, eu estou tentando fazer uma adaptação da minha avaliação para aquilo que eu considero que seja uma forma de impedir que haja uma atitude antiética. Mas eu não estou trabalhando o meu estudante para que ele tenha um caráter ético na hora da minha avaliação. Bom, boas práticas. Eu posso construir bancos de perguntas, devo e tem sistemas apropriados para isso. O sistema Moodle, que é bastante utilizado em várias das nossas escolas, ele faz a construção de bancos de perguntas, mas ele não tem associado a ele um sistema de análise estatística que me dê essa discriminação das respostas que eu coloquei ali. Para isso, eu preciso de um número grande de respostas dos meus alunos para promover essa análise estatística que eu posso trabalhar junto a professores de estatística das nossas próprias universidades. Eu preciso ter um banco de perguntas e preciso ter um número grande de respostas. Esse número, quanto mais avançado for, maior for, mais grande for, maior a possibilidade da análise estatística me trazer essas análises de discriminação. E então, o que eu vou fazer com uma pergunta de má discriminação? Eu vou reorganizar essa pergunta ou tirá-la do banco de perguntas, né? E o próprio professor pode fazer isso.
Eu posso construir esse banco usando da experiência dos estudantes e dos professores. Tanto um quanto o outro podem construir perguntas e agregar ao meu banco de perguntas. A análise estatística vai fazer esse mesmo trabalho para os dois. Eu vou corrigir esse banco, então melhorando cada vez mais a qualidade das perguntas que ali estão sugeridas, e eu posso usar esse banco de perguntas para que os meus alunos possam estudar. Então, ele vai ter uma prova, ele pode abrir o banco de perguntas e dizer quantas questões ele quer fazer, cumprir. Dessas 10 questões, ele quer 3 difíceis, ele quer 3 mais simples e ele quer as outras medianas. Ele pode fazer isso e eu vou ter um agregar do número de respostas para que a minha análise estatística possa ser feita. E agora eu quero construir justamente aquilo que eu comecei com vocês nos meus minutos finais, que é sobre duas experiências diferentes. Eu vim construindo com vocês aquilo que a literatura fala e a maior preocupação que está ali, que é justamente se o meu estudante está sendo ético na resposta dele às minhas avaliações ou não. E como medir o que é ético e o que não é ético. Mas eu não estou construindo o caráter ético nos meus estudantes, e isso é bastante importante. As duas experiências mostram isso. Na endodontia, a nossa experiência foi de um aluno mais maduro no curso de odontologia, e ele foi bastante antiético nas respostas dele. Quando nós fizemos as análises das avaliações que fizemos em linha, online, nós percebemos que todos os alunos foram muito bem. Mas aí, quando houve a volta da prática, a volta da atividade laboratorial e clínica, nós tivemos esse aluno respondendo muito mal. Então, nós vimos que ele não estava apropriado para aquele momento clínico ali. Por outro lado, um aluno de primeiro ano, que é o aluno de anatomia odontológica, que eu sou responsável também pela disciplina hoje, ele está no primeiro semestre do curso dele de odontologia e ele está pela primeira vez tendo contato com um conteúdo odontológico. E ele foi ensinado a ser ético nas suas respostas nas avaliações. O mesmo tipo de instrumento de prova foi dado para esse aluno de primeiro ano e foi dado para o aluno da endodontia de terceiro ano. Esse aluno de primeiro ano, quando ele ouviu sobre o caráter ético, a importância da avaliação para ele, como é importante ele saber como está evoluindo no seu curso de odontologia, ele foi ético, porque as respostas mostram que havia uma variação entre os alunos que foram muito bem e alunos que foram medianos, e alunos que também foram mais de baixo rendimento nessas respostas à minha avaliação. Então, a minha colocação aqui, como conclusão disso, e contribuição para a nossa análise, é não discutir somente o instrumento de avaliação que possa medir o caráter antiético, mas estudar um meio de se formar esse estudante no seu caráter ético, para que ele seja ético em quaisquer das ferramentas que a gente utilize para medir o seu conhecimento. Ele precisa entender a responsabilidade que ele tem quando ele responde de forma não ética às avaliações que são empregadas no seu curso. Ele não pode, de forma nenhuma, usar disso para se promover no seu curso, mas ele tem que saber que se ele usar dessas ferramentas não éticas para fazer as suas avaliações, ele não será um bom profissional. Ele mais para frente vai ter muitas dúvidas e não vai conseguir saná-las apropriadamente. Em conjunto com isso, eu preciso ensinar a ele que a internet é cheia de conteúdos, mas nem todos são confiáveis. E por isso, ele não pode inadvertidamente copiar conteúdos que estejam ali. Primeiro porque é uma falha grave copiar sem dar o crédito àquele que colocou aquele conteúdo publicado numa página online. Em segundo, porque ele está burlando, ele está roubando o seu aspecto educacional, acadêmico, quando ele não me responde a verdade sobre a sua aprendizagem. E eu, enquanto professora
e a instituição por trás de mim também não tem respostas para que reavaliem os seus processos de ensino-aprendizagem. Então, este menino, num primeiro ano de faculdade, de curso de odontologia, ele pode ser sensibilizado, sim, e ele pode ter um acréscimo de conteúdo de formação ética apropriado para que em qualquer circunstância ele responda aquilo que ele sabe efetivamente e não tente roubar ou plagiar ou fazer uma trampa, como se fala em espanhol, para que o seu professor ache que ele está muito bem e que ele aprendeu. Então, ele tem que entender o peso que existe em ser um cidadão ético e não ser um cidadão ético no seu momento de aprendizagem sentado num curso de odontologia, principalmente na responsabilidade que ele contribui quando ele for sentar-se numa clínica com um paciente à sua frente. Ele precisa estar ali apto a atender esse paciente. E nós tivemos que fazer adaptações na endodontia justamente porque percebemos que estes alunos não tinham evoluído na sua etapa teórica, porque a pandemia fez com que nós dessemos os conteúdos teóricos todinhos em linha, né, online, e então esse aluno precisava agora de um espaço, um novo momento para se adequar à preparação e ao atendimento do paciente na sua clínica odontológica. Enquanto isso, este estudante de anatomia, como eu peguei também esse estudante no primeiro momento da pandemia, em março de 2020, esse estudante está começando a chegar agora no banco da endodontia, vai chegar no semestre que vem. E ele já tem uma postura diferente daquele que não teve esse preparo ético para enfrentar a realidade de uma prova online. Outras provas online que podem ser feitas, e a literatura também registra, são as provas orais. Eu faço a entrevista dos meus alunos por meio de webconferência, como, por exemplo, esse GoToWebinar. Eu posso utilizar uma ferramenta como essa, ou o Meet, ou o Zoom, para fazer entrevista do meu aluno. Dá trabalho, não é simples, e também causa um estresse adicional, porque foi uma das falas dos professores anteriores. Quando ele tem que enfrentar o professor, ele entra em estresse e às vezes se constrange e não responde. Há outras formas de se fazer uma prova oral, colocarmos todos os estudantes ou um grupo de estudantes e deixarmos que eles brinquem com a possibilidade de ajudar um ao outro, de contribuir com as respostas. E aí eu vou fazer uma checagem das contribuições e também das falas de cada um. Tudo deve ser gravado para que esse aluno possa assistir depois e ele perceber como ele contribuiu com o seu processo de aprendizagem no momento da avaliação. Então, existem outros meios de se fazer, e como eu falei, existem hoje sistemas que fazem essa mensuração de como o aluno está correspondendo, inclusive sistemas que mensuram as expressões faciais para já dizer ao professor quem é que está sofrendo mais nas respostas que está dando, numa prova oral, por exemplo, como essa que eu citei, ou às vezes até em provas de múltipla escolha. Existem provas de múltipla escolha que você pode oferecer ao aluno e no momento em que ele estiver preenchendo, você exige que a câmera esteja aberta e numa sala como essa de uma webconferência, eu consigo mapear os meus alunos, entender como é que eles estão evoluindo na sua, no completar da sua prova, no oferecer as respostas à sua prova. Então, como eu falei de novo, eu volto a dizer, no aspecto pedagógico importante, primordial, é necessário que a gente invista mais tempo em formar o caráter ético do nosso estudante, do que efetivamente em estudar meios que possam medir a falha ética na hora de responder as nossas perguntas, nas provas, nas mais diversas ferramentas de prova que nós temos. Lembrando que existem sim, como eu falei,
formas de se fazer isso usando sistemas adequados, que possam nos dar esse feedback, e sistemas que deem o feedback ao aluno, porque nessa formação ética ele também precisa saber o que é que ele está respondendo ali. E fazer as medidas apropriadas para que nós tenhamos a oportunidade de falar para esse aluno qual é a nossa visão das respostas que eles nos deram, como é que ele está contribuindo para a sua própria aprendizagem e como é que ele vai evoluir nesse momento de formação no seu caráter ético. Sempre lembrando que nós podemos lançar mão de outros instrumentos, como, por exemplo, o teste de progresso, que avalia esse estudante ao longo da sua vida acadêmica e nos dá um parâmetro, um quadro real de quanto ele está evoluindo, e para ele isso é bastante importante. Quando você instiga um caráter a ser ético e dá a ele a responsabilidade de se portar eticamente, essa resposta, esse feedback que ele tem do seu desempenho na prova, do seu development, do seu desenvolvimento no curso, ele tem hoje uma amplitude muito maior do que ele teria para um aluno que não foi formado eticamente. Eu agradeço a Alô pelo convite, por estar aqui, por poder falar esses minutinhos sobre avaliação e ética em avaliação. Agradeço muito a minha querida amiga, que me apresentou com tanto carinho, e me coloco à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Muito obrigada por tudo.